Peça aí, juntar duas peças de metal com calor. O que vem na cabeça? Provavelmente aquela imagem de derreter tudo, né, formar uma poça de metal líquido. Mas e se eu disser que algumas das ligações mais fortes que existem são feitas sem derreter as peças principais? É isso mesmo. A real é que muitas dessas junções de metal super fortes acontecem de um jeito muito mais sutil. Pensa numa espécie de cola, só que uma cola de metal, funcionando em temperaturas altíssimas. E essa técnica tá em tudo quanto é lugar, sabe? Do ar-condicionado na parede de casa até a indústria automotiva pesada. Beleza, então vamos fundo nisso aí. O segredo todo tá em entender duas coisas. Primeiro, uma linha divisória bem clara. E segundo, um princípio da física que, olha, parece mágica. E tudo começa com um número, uma temperatura bem específica que basicamente separa duas técnicas completamente diferentes de unir metais. 450 graus Celsius. Grava bem esse número, porque ele é a fronteira. É ele que divide os dois mundos. Tudo que acontece abaixo dessa temperatura é uma coisa. Acima, aí já é outra história, completamente diferente, tanto na força quanto no uso. E aqui está a divisão na prática. Abaixo dos 450 graus, a gente tem o que se chama de soldagem branda. Passou dessa temperatura, aí já estamos no território da brasagem ou solda forte. O legal das duas é que as peças que a gente está unindo, elas não derretem. Isso é uma vantagem enorme, porque assim dá para juntar metais diferentes, tipo cobre com aço, sem problema. E também evita que uma peça mais delicada acabe deformando com o calor, sabe? E na brasagem, que é de alta temperatura, se usa ligas de prata ou cobre para criar uma junta que é absurda de forte. Muitas vezes fica mais forte do que os próprios metais que ela está unindo. Para ficar mais claro, pensa assim: a soldagem branda é toda sobre delicadeza. É perfeita para aquelas placas de circuito de eletrônicos. Já a brasagem é a força bruta que a gente precisa para segurar a pressão altíssima nos tubos de um sistema de refrigeração industrial, por exemplo. São duas técnicas para dois mundos completamente diferentes. Mas calma aí. O que faz a brasagem ser tão, mas tão forte não é só a temperatura alta, não. Tem um fenômeno físico por trás. Uma força meio que invisível que manda no metal derretido. O nome dessa força é ação capilar. Basicamente, é a capacidade que um líquido tem de entrar em espaços bem apertadinhos, quase que sendo sugado para dentro. E o mais doido é que isso acontece mesmo contra a força da gravidade. Quer um exemplo do dia a dia? Pensa num papel toalha sugando água. É só encostar a pontinha na água que o líquido sobe pelo papel, né? Ele é puxado para dentro das fibras. Pronto. Isso é a tal da capilaridade em ação. Um negócio que a gente vê todo dia e que é super poderoso. Então, na brasagem acontece exatamente a mesma coisa. O metal que a gente usa para colar as peças, quando ele derrete, vira um líquido. E esse líquido é literalmente sugado para dentro da frestinha entre as duas peças de metal. Ele vai preenchendo cada espacinho, cada milímetro, e sobe contra a gravidade se precisar. O resultado? Uma ligação perfeita, completa e absolutamente forte. Beleza, então o segredo é a capilaridade, certo? Bom, quase, porque tem uma técnica que usa os mesmos materiais da brasagem, mas que ignora completamente essa regra da capilaridade. A diferença crucial entre a brasagem e a solda-brasagem está toda aqui, ó. Na brasagem, como a gente viu, o metal é puxado para dentro da junta pela capilaridade. Já na solda-brasagem, o operador vai depositando o metal por cima, construindo um cordão. Então, num caso, a gente tem sucção, no outro, construção. O resultado visual não deixa dúvida. A brasagem deixa uma linha quase invisível. Já a solda-brasagem, bom, ela deixa aquela marca bem visível, um cordão de solda mesmo. É uma técnica que se usa muito para reparos ou naqueles lugares onde não dá para garantir aquela folga super pequena que a capilaridade precisa para funcionar. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás de tudo, que tal dar uma espiada em como isso funciona na prática lá na oficina? A estrela no show, muitas vezes, é o maçarico de oxiatileno. O que ele faz? Ele mistura dois gases, o acetileno, que é o combustível, e o oxigênio, que serve para turbinar a queima. A mistura dos dois gera uma chama que, olha, pode passar de 3.000 graus Celsius. É calor pra caranga. E para isso tudo funcionar, não é só o maçarico. O sistema completo tem os cilindros de gás, os reguladores para a gente controlar a pressão certinho, as mangueiras e, claro, a ponta do maçarico. E nem preciso dizer que segurança aqui é tudo, né? Tem que ter válvulas corta-chama, equipamentos de proteção, aqueles óculos especiais são indispensáveis. E aqui entra a habilidade de quem está operando. Porque, pensa bem, soldar uma peça que está deitada, na horizontal, é uma coisa.
Agora, fazer a mesma coisa com a peça em pé na vertical, ou pior, de cabeça para baixo, com a gravidade jogando contra, aí o nível de técnica e controle tem que ser outro, completamente diferente. É bom a gente ter em mente que, por mais incrível que a abrasagem seja, ela é só uma pecinha num quebra-cabeça gigante. É só uma parte de um universo enorme de processos de união. Existem dezenas de outras técnicas de engenharia e cada uma delas é especialista em alguma coisa. Então, para resumir a história toda, a grande diferença entre os processos que a gente viu aqui e a soldagem que derrete tudo está no jeito de usar o metal de adição. A ideia não é derreter as peças que estão sendo unidas. A ideia é usar um terceiro metal como se fosse uma supercola, uma cola de altíssimo desempenho. Isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Agora, com esse conhecimento, dá uma olhada nas coisas do dia a dia. O quadro de uma bicicleta, o encanamento de cobre, o motor de um carro. Quantas dessas uniões que são quase invisíveis, mas super fortes, feitas por essa mágica da capilaridade, a gente consegue perceber? A resposta, muito provavelmente, é que tem muito mais do que a gente jamais imaginou.